em um tabuleiro geopolítico, onde cada movimento pode desencadear uma reação em cadeia de proporções globais. O conflito entre Irã e Israel emerge como o mais perigoso dos jogos. Não se trata apenas de uma disputa territorial ou religiosa, mas de uma intrincada teia de interesses, medos e ambições que há décadas tece a história de uma das regiões mais voláteis do planeta. Agora, com a recente troca de ataques, o mundo assiste, apreensivo, à escalada de uma rivalidade que, antes velada, se manifesta abertamente menos, ameaçando arrastar outras nações para um abismo de consequências imprevisíveis. Esta matéria mergulha nas raízes desse embate, desvendando seus protagonistas, seus interesses e o que realmente está em jogo. Quando o Irã e Israel se enfrentam, as relações entre Israel e Irã nem sempre foram de inimizade. Antes da Revolução Islâmica de 1979, o Irã, sob a monarquia dos chás da dinastia Pahlavi, era um dos principais aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, e foi o segundo país islâmico a reconhecer Israel. Essa aliança estratégica visava combater a rejeição dos vizinhos árabes ao recém-criado Estado do Israel. A virada ocorreu em 1979, com a ascensão de Ruhollah Khomeini e a instauração da República Islâmica. O novo regime iraniano, que se apresentava como defensor dos oprimidos e rejeitava o imperialismo americano, rompeu relações com Israel, classificando-o como o Pequeno Satanás. A embaixada israelense em Teherã foi cedida à Organização para a Libertação da Palestina, ULP, simbolizando o apoio iraniano à causa palestina. A aversão a Israel tornou-se um pilar do novo regime, impulsionada pela simpatia de seus líderes com a luta palestina e pelo desejo de se projetar como uma potência pan-islâmica. Desde então, a relação entre Irã e Israel tem sido marcada por uma guerra nas sombras, com ataques mútuos e ações hostis, muitas vezes não oficialmente admitidas por nenhum dos lados. O Irã desenvolveu uma rede de organizações aliadas, como o Hezbollah no Líbano, para expandir sua influência e evitar ataques em seu próprio território. Israel, por sua vez, tem atuado para minar o programa nuclear iraniano, que considera uma ameaça existencial, e para combater a influência iraniana na região. Conflitos anteriores incluem ataques atribuídos ao grupo Jihad Islâmico, pró-Irã, contra a embaixada israelense em Buenos Aires, em 1992, e assassinatos de cientistas nucleares iranianos, amplamente atribuídos a Israel. A guerra civil na Síria, a partir de 2011, também se tornou um palco para a rivalidade, com o Irã apoiando o regime de Bashar al-Assad e Israel atacando alvos iranianos e do Hezbollah no país. A guerra nas sombras também se estendeu ao mar, com acusações mútuas de ataques a navios no Golfo de Omã e no Mar Vermelho. A escalada atual do conflito, iniciada com ataques israelenses contra alvos estratégicos no território iraniano, seguida por retaliações iranianas, reacendeu o debate sobre o risco de um conflito regional se transformar em uma guerra mundial. As grandes potências como Estados Unidos, Rússia e China têm se posicionado, com os Estados Unidos da América reforçando seu apoio a Israel e ameaçando o Irã, enquanto Rússia e China pedem contenção e alertam para as consequências de uma intervenção direta. Israel, o programa nuclear iraniano e o apoio do Irã a grupos como Hezbollah e o Hamas, como ameaças diretas à sua existência. O objetivo principal é impedir que o Irã desenvolva armas nucleares e neutralizar a influência iraniana na região. Israel busca manter sua superioridade militar e tecnológica no Oriente Médio, garantindo que nenhum outro país da região, especialmente o Irã, possa desafiar sua posição. O Irã busca expandir sua influência no Oriente Médio, utilizando o eixo da resistência para neutralizar a hegemonia dos Estados Unidos e de Israel na região. O Irã insiste que seu programa nuclear tem fins pacíficos, mas Israel e seus aliados ocidentais suspeitam que o objetivo final seja o desenvolvimento de armas nucleares, o que daria ao Irã um poder de barganha significativo na região. Analistas, como Frederico Dias, professor de Relações Internacionais do IBMEC de Brasília, e Igor Lucena, economista e especialista em relações internacionais, consideram baixo o risco de um conflito global direto entre Estados Unidos,
Rússia e China. Por causa do conflito no Oriente Médio, eles apontam que, apesar da retórica dura, Rússia e China não têm interesse vital ou capacidade militar para se envolverem diretamente em defesa do Irã, preferindo atuar por meio de apoio indireto. No entanto, um ataque efetivo do Irã contra bases americanas, o Estreito de Hormuz ou lideranças israelenses poderia obrigar os Estados Unidos da América a uma resposta militar direta. O custo humano deste conflito é incalculável. Desde o início da recente troca de ataques, 248 pessoas perderam a vida, sendo 224 no Irã e 24 em Israel, com quase 1.300 feridos somente no Irã. As Forças de Defesa de Israel (IDF) alegam que as Forças Armadas iranianas posicionaram deliberadamente seus centros de comando e armas dentro de prédios e áreas civis, o que agrava o impacto sobre a população inocente. Imagens de prédios residenciais destruídos em Tamra, no norte de Israel, com janelas estilhaçadas e casas completamente danificadas, são um testemunho da brutalidade da guerra. Famílias inteiras, como a família Hatib, tiveram suas vidas viradas de cabeça para baixo, perdendo suas casas e sua segurança. As repercussões do conflito vão muito além das fronteiras de Irã e Israel. A mobilização rápida de potências globais, como Estados Unidos, Rússia e China, reacendeu o debate sobre a possibilidade de o conflito sair do controle regional e envolver diretamente essas nações. O presidente americano Donald Trump já exigiu a rendição incondicional do Irã e afirmou que todas as opções estão sobre a mesa, incluindo um possível ataque. Em resposta, o Irã prometeu danos irreparáveis caso os americanos entrem na guerra e ameaçou atacar bases dos Estados Unidos da América e de aliados europeus, no Oriente Médio economicamente. O conflito também tem um impacto devastador. A economia iraniana, já fragilizada por sanções, entra em colapso acelerado. A de Israel também sente os efeitos, com quedas na bolsa de Tel Aviv e fuga de investimentos. A volatilidade econômica e o impacto no preço do petróleo são preocupações globais, afetando mercados e cadeias de suprimentos em todo o mundo. O temor de que o conflito se alastre para outras nações e se torne uma guerra mundial é real. Embora analistas apontem que o risco de um conflito global, direto, entre as grandes potências, ainda seja limitado por fatores estratégicos e interesses nacionais. O futuro do conflito entre Irã e Israel é incerto e repleto de desafios. A possibilidade de uma escalada ainda maior é uma preocupação constante, especialmente com a retórica agressiva de ambos os lados e o envolvimento crescente de potências globais. A questão nuclear iraniana permanece no centro das tensões, com Israel determinado a impedir que o Irã desenvolva armas atômicas, e o Irã insistindo em seu direito a um programa nuclear pacífico. Além disso, a atuação dos proxies iranianos, como o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen, continua a ser um fator desestabilizador na região. Ataques desses grupos contra Israel ou interesses ocidentais podem provocar respostas militares que ampliem o conflito. A Síria, por sua vez, continuará a ser um palco de confronto indireto, com Irã e Israel disputando influência e rotas de suprimento. O papel dos Estados Unidos será crucial nos próximos desdobramentos. A postura de Washington, seja de contenção ou de apoio mais direto a Israel, terá um impacto significativo na dinâmica do conflito. A pressão internacional por um cessar-fogo e por soluções diplomáticas será fundamental para evitar uma catástrofe regional e global. No entanto, a complexidade das relações e a profundidade das inimizades tornam qualquer solução de longo prazo extremamente difícil. O conflito entre Irã e Israel é mais do que uma disputa territorial ou política. É um choque de ideologias, ambições e medos que se enraizaram profundamente na história e na cultura de ambos os povos. As cicatrizes da guerra nas sombras e os relatos de vidas destruídas são um lembrete sombrio do preço da inimizade. A cada míssil lançado, a cada vida perdida, a esperança de paz parece mais distante, e o espectro de um conflito ainda maior se torna mais real. É imperativo que a comunidade internacional redobre seus esforços para desescalar as tensões e buscar um caminho para o diálogo. A história nos ensina que a guerra raramente resolve problemas, mas sim cria novos e mais complexos desafios.
O futuro do Oriente Médio, e talvez do mundo, depende da capacidade de líderes e nações de transcender o ciclo de violência e buscar soluções que garantam a segurança e a dignidade de todos os povos envolvidos. Neste momento crítico, a informação é a nossa maior arma. Compartilhe este conteúdo, discuta com seus amigos e familiares, e busque sempre fontes confiáveis para se manter informado sobre os desdobramentos deste conflito. A conscientização é o primeiro passo para a mudança.